Ok, pessoal, voltamos. E o Facebook da TV Diário, o programa Hélio Carracena, aqui pegando fogo. A Patrícia também está em casa lá na página, o programa Hélio Carracena, já trabalhando. Depois o pessoal segue a gente lá também, tá? Eu vou mudar agora o foco do programa, o foco do assunto, que a gente falou muito do decreto do prefeito, CPF, rodízio e tudo isso, né? Daqui a pouco também vou conversar com as meninas sobre esse assunto. Mas com o Léo agora eu vou falar sobre a cultura da nossa cidade. Como é que anda nesse momento tão difícil, Léo? Como é que anda a cultura da nossa cidade, que é uma área que você atua? Pois é, a cultura, ela até para responder muitas pessoas, né, que são críticas aos meus posicionamentos, ela foi a primeira a parar e deverá ser a última a voltar. Okay? Então, a parte do entretenimento, a parte da cultura, de visitação, de essas coisas, ela foi uma das primeiras a parar e está sendo muito prejudicada. Tá? O que ajudou bastante, né, ultimamente, foi a Lei Aldir Blanc, né, que gerou editais, né, de auxílio, editais que permitiram que o povo tivesse acesso a algum tipo de recursos. Aqui em Teresópolis nós tivemos, né, o Fundo Municipal de Cultura recebeu um aporte, né, de fundo a fundo do governo federal, e com esse fundo foram colocados 7 editais, e como eu era candidato, eu dancei em 5, não pude como candidato, Mônica. Olha, deixa eu te interromper um pouquinho. Porque eu até esqueci, eu falei, chegou pra gente aqui um vídeo da carreata, deixa eu botar rapidinho aqui. Ele não tem áudio, mas a carreata já está acontecendo em apoio à abertura das escolas. E está na rede já, né? Já está aqui, você vai ver aí pelo Facebook, já está rodando aí. Olha só, essa carreata que está acontecendo agora, ela saiu lá da antiga Casa de Saúde, ela vai em direção à Câmara de Vereadores. Esse pessoal que está aí são donos, diretores de escolas particulares, né? E que querem a manutenção das aulas presenciais. E essa carreata está indo direto para a Câmara de Vereadores, embora já tenha saído o decreto, né? Já dizendo que as escolas particulares podem continuar funcionando normalmente dentro do protocolo. Obrigado, Léo. Obrigado aí, obrigado, Gilbertinho. Obrigado a toda a equipe aí de jornalismo da TV Diário. Léo. Então, eu estava falando sobre o Fundo Municipal de Cultura, que recebeu verba fundo a fundo, tá, do Fundo Nacional de Cultura, do Governo Federal, tá, para poder patrocinar, né, os editais que foram elaborados aqui pelo Conselho Municipal de Cultura, pela Secretaria de Cultura. Né? Então, esses editais, eles deram afago para muitos artistas que se inscreveram, né, e tiveram lá, foram contemplados. Eu, por exemplo, fui contemplado em um seminário em que eu já recebi, porque, na verdade, é um auxílio emergencial, né, é uma coisa emergencial, e eu estou devendo para a Prefeitura de Teresópolis 8 palestras de 1h30 que vão compor esse seminário. Entendeu? Eu acho que teve ajuda de equipamento, ou seja, esse Fundo Nacional de Cultura veio espalhado para o Brasil todo através dos fundos municipais de cultura que nós temos graças à manifestação, à mobilização do fórum lá atrás, que se organizou há 10 anos atrás, e aí eu trouxe um vídeo, queria que mostrasse aqui depois um vídeo de 10 anos atrás, 11 anos atrás, né, esse vídeo aqui, que eu estou bem novinho, sem cabelo branco. Né? É o teu filho que tá ali, pois né? Eu estou bem novinho, sem cabelo branco, e esse vídeo traduz bastante, né, o que foi a conquista do Fórum Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de Cultura naquela época. Pode rodar. Bom, Léo, momento histórico para a cultura na cidade, né? É muito emocionante a gente poder ver isso se concretizar depois de tanta luta, tanto debate, né? Essa sala aqui, essa Casa de Cultura aqui, presenciou muitos embates aí até altas horas da noite durante o ano passado. Depois mudamos para o Hotel Várzea para poder ficarmos mais próximos do pessoal de Teresópolis também. E com a participação aí do vereador Cláudio Melo, do secretário Vanderlei Pérez, quer dizer, o prefeito Jorge Mário também ali por trás, sempre dando o apoio e cumprindo a promessa que ele fez para a classe cultural. Acho que esse é um momento que deve servir de exemplo, entendeu? Para outras gerações e que seja um marco na história da cultura da cidade. E esse grupo heterogêneo, você acredita que vai ser fundamental nesse processo? Olha, a cultura é fundamental, essa heterogeneia,
você vê o seguinte, primeiro, por ser paritário, o conselho ser formado pela metade da sociedade civil, que é um colorido, né? Porque o fórum fez uma votação e de uma forma distributiva. Então você tem representantes de todos os GTs nas suplências e nos titulares. Então tem audiovisual, tem representante de artes cênicas, do teatro, da literatura, de patrimônio histórico, entidades, ou seja, a coisa está bem colorida porque a cultura é colorida, né? E do outro lado você tem os representantes das secretarias envolvidas diretamente com a cultura, né? Secretaria de Turismo, Secretaria de Educação, Secretaria Câmara Municipal, né? Cujo, inclusive, a suplência, acho que no Ministério Público, ou seja, até o Ministério Público tem um pedacinho no Conselho. Eu acho que a cultura, mais do que qualquer outra secretaria, ela precisa ter esse colorido diferente mesmo, senão não é cultura. Então, Hélio, aproveitando aqui, né? Eu trouxe. Tá me ouvindo? Eu trouxe esse vídeo aqui porque ele é muito significativo, porque foi um momento, tá, em que eclodiu, né, o Conselho Municipal de Cultura alinhado com o Sistema Nacional de Cultura. Foi 10 anos atrás. 11, né? Quer dizer, final de 2008, 2009, né? Tem 11, 12 anos já, né? E aí o que acontece? Naquele momento ali, a classe cultural se reuniu na Casa de Cultura várias noites para montar uma lei para ser levada para a Câmara e através da lei, ser criado por lei o Conselho Municipal de Cultura, paritário, daquela forma que foi descrita ali na matéria. Só que a Câmara, não sei se você lembra, a Câmara estava muito hostil ao Jorge Mário no começo do mandato dele. Não aprovava nada, estava ali querendo perturbar, você lembra bem. Sim. E a gente achou, todo mundo achou que seria melhor então ele pegar aquele conteúdo que seria uma lei, transformar num decreto, né, para poder pular essa questão da lei. A Câmara, para nossa sorte, não implicou com isso, e a cultura, então, se reorganizou através do Conselho. Depois disso, né, foi elaborada mais tarde, aí com mais pujança, né, porque aí o Fórum se fortaleceu, né, conseguiu pautar o governo, por exemplo, para conseguir colocar os artistas locais na festa do produtor rural, entendeu? Conseguiu emplacar a lei do Fundo Municipal de Cultura, porque é o seguinte, o Sistema Nacional de Cultura, ele exige dos municípios o CPF da cultura, que é o quê? Conselho, P de plano, F de fundo. Sem essa trinca aí, você não consegue receber verba, não consegue ir para frente, tá? Essa é a fórmula. E a gente, em Teresópolis, a gente está devendo o conselho. Apesar de ter um conselho aí de cultura acontecendo, é um conselho que ele está invalidado, é um conselho que ele está irregular, porque é um conselho em que a parte paritária dele, quer dizer, a parte da sociedade civil, é escolhida pelos conselheiros do governo. Não é assim que a coisa funciona. Então, eu voltei para o Fórum de Cultura para tentar ajudar com essa experiência que eu tenho as outras pessoas recém-chegadas. Montamos uma chapa para concorrer à coordenação do Fórum Municipal de Cultura, certo? E com essa chapa a gente já inaugura, tá, uma petição que já está online, já está no ar. Depois, quem quiser, eu vou postar aqui nos comentários do programa o link da petição, em que a gente vai levantando um abaixo-assinado para encaminhar ao Ministério, a primeira promotoria de tutela coletiva, ao Ministério Público Federal, porque arranha, né, esse Conselho atual de Cultura, ele arranha, né, ele colide com o Sistema Nacional de Cultura, que é uma lei federal, baseada na Constituição Federal, certo? E também para os vereadores, porque é lá na Câmara que vai ter que ser ouvido de novo, dar uma atualizada nesse material que a gente produziu há 11 anos atrás, através de audiências públicas. A Câmara vai ter que aprovar. É lá que vai ser elaborado, com audiências públicas, consultas e promulgar a lei para poder a gente ter o CPF da cultura de novo. E para quem quer saber como é que é isso na prática, é você, agente cultural, que lembra agora como é que foram os editais da Lei Aldir Blanc. Você imagina, né? O orçamento da cultura... E que ajudou muito esse ano a muita gente. Muito. Grêmio Musical para que quer, por exemplo? Muito. Não resolve, mas ajuda. Ajuda, sabe? Muito. Mas o legal, que foi a dinâmica de edital, é o que traz o imaginário agora de como poderia ser, por exemplo, a gente ter um Fundo Municipal de Cultura pujante, tá? Independente do orçamento do governo, que o orçamento da cultura, o Hélio, nunca passou de 1% em Teresópolis. É só para pagar o trivial ali, e quando tem remanejamento é o primeiro a dançar.
sabe? Então, o que a gente pleiteia? A gente pleiteia uma outra fonte de recurso para fomentar a cultura de Teresópolis, porque isso aqui é um celeiro de artista. Nós temos mais de 600 artesãs cadastradas. A gente tem artistas de qualidade aqui. Quando você olha para a área musical, eu sou pequenininho, eu sou apenas um documentarista aqui. A questão do audiovisual no Teresópolis nem é a grande pujança, não. Apesar de eu ter orgulho do que eu faço, mas a gente tem muita atores, sabe, que se desdobram aí, circo, sabe? Você tem pessoas circenses, sabe? Então é o seguinte, então, o que nós estamos com essa petição é somando forças para que a gente monte uma representação junto ao Ministério Público para que ele atue a nosso favor, atue a favor da Constituição e faça com que reforce, com que a Câmara absorva toda essa demanda e a gente recoloque o Fórum Municipal de Cultura, que no momento está fora do Conselho, sabia disso? Os agentes culturais, os conselheiros do Conselho de Cultura hoje, eles não são oriundos do Fórum, apesar de alguns serem, mas não foram votados no Fórum, eles foram escolhidos pelos conselheiros do governo. Então, é um vício que erra e deslegitima, né? Então, o que a gente precisa é corrigir isso. Perfeito. Então, quem pode chegar na minha página, eu vou postar aqui nos comentários depois desse programa. Daqui a pouco ele está no Facebook da TV. É isso. Né? Ô, Léo, muito obrigado por você estar hoje aqui com a gente, mas eu quero ir mais longe com esse bate-papo. Eu quero saber um pouco dos documentários que você já fez, um pouco não. Porque tem gente que nem conhece ainda, até porque o tempo já... Qual foi o último que você fez? O último foi agora na lei nessa de auxílio de emergencial da cultura nas redes, com as irmãs Paracampo. Então você conta essa história, você conta a história do Combari, você conta a história do trem. A história que você quiser. Então esse cara tem uma opção de documentários que eu quero voltar com isso aqui. Eu quando estava na TV Cidade, a gente esteve lá, a gente falou sobre isso, passei alguns dele, só que a gente tem que voltar a esse assunto. Então já fica aqui marcado que o Léo vai voltar aqui para a gente falar dos documentários e, lógico, falar da cultura na cidade também, que é uma coisa tão difícil de se fazer, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Obrigado, Léo. Valeu, agradeço aí ao Diário pela oportunidade, ao seu programa principalmente. Tamo junto. Obrigado. E vai pela cozinha, para poder voltar. Tá bom. Tua saída é pela cozinha. Pessoal, é o seguinte, lembrando que lá no alto tem o Mandacaru, pizzaria Mandacaru lá no alto. Gilberto, hoje eu cortei tudo, tá? Tô indo no chute. Pizzaria Mandacaru lá no alto. Mandacaru é a pizzaria do alto. Léo, caiu a máscara. É a pizzaria do alto, mas que serve a cidade inteira, a pizzaria Mandacaru, a melhor que tem. Excelente, pizzaria Mandacaru lá no alto, ok? Pertinho da feirinha. Na volta, ô Léo, tem tanta gente aqui com você, cara. Tem tanta gente aqui mandando abraço para você. A doutora Faf, a Daniel Costa, meu amigo Daniel Costa, Regina Fechó está aqui com a gente, Tânia Baroni, Mariana Ludolfo está aqui. Tem uma turma toda e tem muitos amigos teus aqui. Gente, eu vou rapidamente para o comercial. Na volta eu já venho falando sobre o AMA, com as meninas do AMA, ok? Já voltamos. É rapidinho.